Olá, tudo bem, alunos do terceiro ano? Tudo jóia? Quem está na área novamente é o professor Claudinei. Professor Claudinei. Vamos começar a fazer as atividades do volume 3, do terceiro ano. As atividades da semana 1 e 2 do volume 3 do PET. Vamos às atividades? Primeira atividade. Nos circuitos a seguir, determine as indicações fornecidas pelos medidores, ambos ideais. Você deve utilizar a lei de Ohm vista no volume anterior do PET para calcular a resistência, a corrente e a voltagem. Tudo bem? Então, eu tenho um circuito aqui que eu tenho três resistências. Ligado em paralelo à resistência de 30, eu tenho um voltímetro, que é o equipamento utilizado para medir voltagem, para medir tensão. E ligado em série, eu tenho um amperímetro, que é um equipamento utilizado para medir corrente. Será que o voltímetro e o amperímetro estão ligados de maneira correta? Vamos analisar. O voltímetro, que é o V, está ligado de maneira correta. Ele deve ser ligado em paralelo com uma resistência que você deve medir a sua voltagem. Então, eu tenho uma tensão de 120 volts. É gerada uma corrente. E quando essa corrente passa nessa resistência de 20, uma pequena parte é consumida por essa resistência da tensão. Então, uma parte é consumida aqui, outra parte é consumida aqui e o restante é consumido aqui. Então, o 120 é distribuído nessas três resistências. Chega nesse ponto aqui, ele vai ser 0 volts. Recarrega novamente e, novamente, alimenta as outras resistências. Então, o voltímetro está ligado de maneira correta. A medição da tensão deve ser realizada em paralelo ao dispositivo que quer se medir. Então, o objetivo é medir a diferença de potencial dessa resistência. Esse equipamento ele possui uma alta resistência interna. Se ele possui uma alta resistência interna, então uma pequena corrente vai passar aqui. Tranquilo? E o amperímetro? O amperímetro está ligado de maneira correta também. Já o equipamento utilizado na medição de corrente elétrica, ele chama-se amperímetro, como eu disse anteriormente, e deve ser ligado em série com os dispositivos que se deseja medir a corrente. Então, está ligado de maneira correta o amperímetro e o voltímetro. Em relação a isso, vamos fazer as atividades. Então, dados, eu tenho a tensão de 120 volts, que é a tensão da rede. Eu tenho três resistências, de 20 ohms, 30 ohms e 10 ohms. Essas três resistências estão em série. Como eu tenho essas três resistências em série, eu posso somar elas para achar uma resistência equivalente às três. Então, cálculo da resistência equivalente. Se está em série, eu vou somar essas três. Então, minha resistência equivalente vai ser a soma das três, que vai dar 60 ohms. Então, aqui tem uma representação desse circuito com resistência equivalente. Eu tenho a tensão de 120 e essas três resistências eu posso substituir por uma só, que é de 60 ohms. Aqui vai ser gerada uma corrente. Pela lei de Ohm, eu consigo calcular a corrente que passa nesse circuito. Então, assim a corrente é dada por... Eu tenho, pela lei de Ohm, resistência igual a tensão dividido pela corrente. Passando a corrente multiplicando a resistência, depois passando a resistência dividindo, eu tenho essa equação. Corrente igual a tensão dividido pela resistência equivalente. Substituindo os valores, eu consigo achar a corrente. Assim, a corrente é 120 dividido por 60, que é igual a 2 amperes. Beleza, galera? Então, a corrente que passa aqui é 2 amperes, a corrente que vai passar aqui é 2 amperes, e a corrente que vai passar aqui também é de 2 amperes. Então, a corrente que vai passar no amperímetro é de 2 amperes, porque está ligada em série. A tensão de 120 ela vai se dividir nas três resistências. Então, uma parte vai vir para de 20, outra vai vir de 30 e outra vai vir de 10. Só que o voltímetro está ligado em paralelo com a de 30, então eu tenho que calcular a minha tensão aqui, a leitura do voltímetro. Então a leitura da tensão do voltímetro vai ser a correspondente na resistência de 30 ohms. Então, utilizando novamente a lei de Ohm, eu quero a tensão. Então, pegando essa fórmula, eu vou ter R igual a U dividido por I. Passando o I multiplicando, eu vou ter o valor do U. Então, U é igual a resistência vezes a corrente. Assim, a minha tensão é 30, que é a resistência nessa parte, vezes a minha corrente, que é 2. Assim eu obtenho que a minha leitura no voltímetro vai ser 60 volts. Beleza, galera? Agora o item B. Eu tenho três resistências que estão ligadas em série
eu tenho um amperímetro e tenho um voltímetro que estão ligados em série. Será que está ligado corretamente? O voltímetro não, o voltímetro está ligado de maneira errada. Como ele tem uma resistência muito alta, aqui vai passar nada de corrente. E o amperímetro está ligado de maneira correta, está em série. Assim, o voltímetro está ligado errado. Deveria estar ligado em paralelo, mas está em série com o circuito. Como ele é ideal, sua resistência interna é infinita e não passa corrente pelo circuito. Portanto, o amperímetro marca 0. O gerador está em circuito aberto, indica 12 volts. O gerador aqui indica 12 volts. Como está aberto, então a leitura no voltímetro vai ser de 12 volts, porque o voltímetro está ligado de maneira errada. Então, o amperímetro, devido à ligação do voltímetro estar errado, não passa corrente. Então, a leitura do amperímetro vai ser 0. Como o circuito está aberto, então o voltímetro vai ter a leitura do gerador, que é de 12 volts. Beleza, galera? Então, tome muito cuidado com a ligação desses equipamentos, porque o amperímetro você deve ligar em série com o circuito, enquanto o voltímetro deve ser ligado em paralelo. Se você ligar em série, como ele tem uma resistência muito grande, o circuito acaba ficando aberto, então aqui não passa corrente. Atividade 2. 4 lâmpadas associadas de acordo com o esquema apresentam as seguintes inscrições nominais. L1, que é as características da lâmpada 1, tem 10 watts, 20 volts. A lâmpada 2, 20 watts e 20 volts. Estou caracterizando os valores aqui. Da lâmpada 1, 10 watts e 20 volts. A lâmpada 2, 20 watts e 20 volts. A lâmpada 3, 5 watts e 10 volts. E a lâmpada 4, 10 watts e 10 volts. Ao ligarmos a chave K, observamos o quê? Então, a chave K está aberta. Quando eu fecho, o que acontece? Há uma geração de corrente. Essa geração de corrente, quando chega nesse ponto, tem a divisão da corrente. Vem uma parte para cá e uma parte para cá. Essas duas resistências estão em série e essas duas também estão em série. Então, vem uma corrente para cá, no circuito, no trecho acima, e vem uma corrente para cá, no trecho do meio. Quando chega nesse ponto aqui, que é o ponto de junção, essas duas correntes, a I1 e I2, se juntam novamente na corrente I. Então, nós temos que a corrente total, que é I, é a corrente I1 mais a corrente 2. Vocês verificaram anteriormente que nós temos, para calcular a resistência, a tensão dividido pela corrente. É a lei de Ohm. Como essas lâmpadas têm uma certa resistência à passagem da corrente elétrica. Mas nós também temos a potência, que é a tensão vezes a corrente. A potência nada mais é do que uma rapidez para a realização de um trabalho, ou uma certa quantidade de energia elétrica que é transformada em um outro tipo de energia em função do tempo, beleza? Onde I é a corrente, U é a tensão dada em volts, P é a potência elétrica dada em watts, ou seja, esses valores 10 watts, 20 watts, é os valores correspondentes à minha potência. E a resistência elétrica é dada em ohms. Não foi dada no exercício, mas as lâmpadas têm uma certa resistência. Beleza, galera? Então, resolvendo o exercício, quando eu chego nesse ponto C, a minha corrente se divide. Eu tenho a corrente 1 e tenho a corrente 2. Então, a corrente 2 caminha nessa direção, nesse sentido, e a corrente 1 caminha para cá. Quando chega nesse ponto D, elas se juntam novamente na corrente total. Então, como eu disse anteriormente, a minha corrente I, ela se divide na corrente I1 mais a corrente 2, beleza? No ponto D, as duas correntes se juntam em uma somente. Assim, no amperímetro passa a corrente total. Então, nesse ponto D, a minha corrente, ela se junta novamente. Então, eu tenho a corrente total. Com essa chave fechada, a corrente que vai passar pelo amperímetro vai ser a minha corrente total, beleza? Do ponto C ao ponto D, a minha tensão é de 20 volts. Então, do ponto C até o meu ponto D, eu não tenho uma tensão de 20, mas eu tenho nesse trecho de baixo, ele vai do C até o D. O trecho do meio, ele vai também do C até o D. E nesse trecho aqui de cima, ele também vai do C até o D. Então, a tensão nesses três caminhos, a tensão aqui, a tensão no caminho do meio e a tensão no caminho de cima, são de 20 volts, porque eles estão saindo do mesmo ponto, do ponto C até o ponto D. Então, a tensão nos três ramos é de 20
volts. Nas lâmpadas dos conjuntos, então, no conjunto de cima, L1 e L3, e no conjunto de baixo, L2 e L4, parte dessa tensão é consumida. Se a tensão nesse trecho total do C até o D é 20 volts, então, quando chega na lâmpada 2, uma parte dessa tensão fica na lâmpada 2, outra parte fica na lâmpada 4. Somando a tensão da lâmpada 2 mais a lâmpada 4, tem que dar 20 volts. A mesma coisa vai acontecer acima. Então, uma parte da tensão fica na lâmpada 1 e outra parte fica na lâmpada 3. Quando eu somo as duas tensões, tem que dar 20 volts. Então, em relação a isso, será que as lâmpadas vão queimar ou não? Se a tensão aqui que passa nas duas lâmpadas somando vai dar 20, a mesma coisa vai dar aqui embaixo, então as lâmpadas não vão queimar. Por quê? A lâmpada vai queimar só quando passa uma tensão maior do que a especificada. Como as tensões aqui especificadas das lâmpadas são 20 volts e 10 volts, então as tensões que passam são menores. Por quê? O total das duas vai ser de 20 volts. O que vai acontecer? Como a tensão que chega nas lâmpadas é menor do que a especificada, então ela vai ter um brilho menor. Como essas tensões são menores do que a especificada, então não vai ter o brilho ideal. O brilho vai ser menor. Beleza, galera? Então nenhuma lâmpada vai queimar. Então, alternativa correta. Letra A. Pois nenhuma lâmpada se queimará. Porque as tensões que chegam nas lâmpadas é menor do que a especificada. E o amperímetro ideal acusará a passagem de corrente total. Os outros itens estão errados. Por quê? No item B, ele fala que passa a corrente somente do L1. No item C, fala que nenhuma lâmpada irá acender. Pelo contrário, todas irão acender. E no D, fala que a lâmpada L1 e a lâmpada L3 se queimarão. Não, nenhuma queimará. Porque as tensões que chegam na lâmpada L1 e na lâmpada L3, elas são menores do que a especificada. Então, para a lâmpada queimar, é preciso que as tensões que chegam nela sejam maiores do que a especificada. Assim, a resistência não vai aguentar. Beleza, galera? Então, muito obrigado e até a próxima.